Nesse vídeo você vai ver por que algumas pessoas nunca entendem o inglês dos nativos. E existem algumas razões para isso. E eu vou destacar aqui duas que eu considero as principais. A primeira é que muito provavelmente a pessoa não esteja familiarizado com as palavras. Precisa aprender mais vocabulário. E a segunda é que provavelmente a pessoa não esteja familiarizado com a pronúncia, com o inglês do dia a dia, com o inglês da vida real. Então, seja por falta de estar familiarizado com palavras ou com a pronúncia do inglês da vida real, isso vai resultar o quê? Vai resultar que você não vai ter capacidade de discernir as palavras, de separar, de entender essas palavras de forma separadamente. E para comprovar isso, eu estou trazendo aqui um conteúdo que vai ajudar a deixar isso mais claro ainda, que muito provavelmente seja por conta de pronúncia ou por falta de entender, de conhecer as palavras também. E como sempre eu estou trazendo aqui um texto com áudio, onde eu vou colocar o áudio para você ouvir e a gente vai fazer o teste enquanto o nosso vídeo aqui vai discorrendo. E o texto e o áudio faz parte da série Friends, onde eu peguei uma pequena partezinha ali de um diálogo com menos de 10 segundos, e eu vou colocar para você ouvir e a gente vai trabalhar a nossa compreensão e você vai ver que muitas vezes não se entende o inglês é porque não está familiarizado tanto com a pronúncia, principalmente a pronúncia, e também está faltando vocabulário. Bom, eu sou o Gabriel, seja bem-vindo ao canal e vamos trabalhar essa situação. Pois bem, então eu estou aqui tanto com o texto, né, que é esse aqui, bem curtinho, quanto com o áudio. E aí eu tenho o áudio na sua velocidade normal e também eu tenho o áudio numa velocidade mais lenta para a gente trabalhar essa compreensão. E aqui o texto se trata de um diálogo entre a Mônica, isso são os personagens da série Friends, e também com o Ross. E a Mônica entra aqui é mais para contextualizar a fala do Ross, porque a Mônica faz uma pergunta para ele e aí ele vai responder. E é nessa resposta que a gente vai trabalhar. Eu vou colocar o áudio aqui e aí você faz um teste, presta atenção e vê o quanto que você vai entender do áudio. E depois que a gente terminar aqui esse conteúdo, e você, muito provavelmente, depois do processo que a gente vai passar aqui, você vai estar entendendo muito mais. E aí eu vou colocar o áudio agora, você ouve, presta atenção e vê o quanto que você vai entender. Ouça. You okay, sweetie? I just feel like someone reached down my throat, grabbed my small intestine, pulled it out of my mouth and tied it around my neck. Entendeu alguma coisa? Vou colocar mais uma vez nessa velocidade. You okay, sweetie? I just feel like someone reached down my throat, grabbed my small intestine, pulled it out of my mouth and tied it around my neck. O que é que você entendeu? Se você não entendeu muita coisa, talvez seja porque você não está familiarizado com as palavras que foram usadas nessa fala ou porque você não está familiarizado com a pronúncia. Agora eu vou colocar aqui o mesmo áudio, só que agora numa velocidade mais lenta. E aí você vê se facilita para você. Ouça. You okay, sweetie? I just feel like someone reached down my throat, grabbed my small intestine, pulled it out of my mouth and tied it around my neck. Vou colocar outra vez. You okay, sweetie? I just feel like someone reached down my throat, grabbed my small intestine, pulled it out of my mouth and tied it around my neck. Beleza, então aqui, se você está familiarizado com as palavras, pelo menos na segunda vez com o áudio mais lento, você entendeu melhor. Agora, se você não está muito familiarizado com as palavras que foram utilizadas aqui, mesmo numa velocidade muito lenta, você vai ter ainda dificuldade de entender, porque nesse caso não vai ser pela dificuldade na pronúncia, porque quando fala mais lento, aí fica mais fácil de você entender com relação à pronúncia. Mas se mesmo assim você não entende, é porque muito provavelmente você não conhece a maioria das palavras que foram utilizadas. Então, aí os dois motivos principais, seja porque você não está familiarizado com as palavras, ou seja porque você não está familiarizado
com a pronúncia. Agora, o que foi que aconteceu aqui? A gente vai trabalhar o texto aqui e você vai entender melhor ainda. E a questão da pronúncia, ela pega bastante também com relação a você compreender o que se está sendo dito. Veja bem, então nós temos aqui duas linhas do diálogo, da conversa. A primeira é da Mônica. E aí ela vai perguntar ao Ross o seguinte: Are you okay, sweetie? Are you okay, sweetie? Essa seria a frase completa. Mas, na verdade, se você for prestar atenção no áudio, presta atenção, ela não vai dizer essa frase toda. Are you okay, sweetie? Presta atenção. You okay, sweet? Viu? Vou voltar de novo. You okay, sweet? Ela diz mais ou menos isso aqui, ó. Primeiro, ela já ignora o are. Então, ela já começa a partir do you. Só que aqui ela não pronuncia o you completo. Já começa por aí também. O que ela vai dizer? Ela vai dizer i. I ok? I ok, sweetie? Provavelmente ela disse sweetie. Sweetie, como realmente essa palavra é pronunciada. Sweetie. Mas no áudio você meio que não consegue ouvir o ri final. Talvez seja por causa da ambientação ali e não ficou muito claro que ela disse ri, sui, ri. Quer ver? Ouça mais uma vez. You okay, sweet? Parece que ela para no sui. You okay, sweet? You okay, sweet? Então, olha só como que reduziu. Então, com relação à pronúncia, vai existir muito dessas coisas no inglês que você precisa estar esperto. Sem contar o connected speech, onde vai haver essas palavras, vão se conectar uma na outra. A pessoa já liga uma palavra na outra. E o som de 2, 3 palavras fica como se fosse uma palavra só. E aí, se você não está treinado com essa pronúncia, que é a pronúncia verdadeira, você não vai conseguir captar ali que são 3 palavras, 4 ou 5, mas sim como se fosse um som só. Então tem muito disso aí, sem contar que palavras são reduzidas, não são pronunciadas completamente. Tudo isso aí faz parte da pronúncia e se você não estiver familiarizado com isso, a sua compreensão com certeza vai ficar prejudicada. Então, aqui ficou assim, e ok, sweetie? E ok, sweetie? Ao invés de dizer Are you okay, sweetie? Ela só disse E ok, sweetie? E ok, sweetie? E o ri quase nem sai. E ok, sweetie? Como se fosse isso. O que ela está perguntando aqui? Tudo bem? Tudo bem com você? São irmãos, né? Então de forma mais carinhosa. Tudo bem com você? Esse sweetie aqui pode ser docinho ou querido. E ok, sweetie, que é o que eu prefiro traduzir. E ok, sweetie, tudo bem com você, querido? E ok, sweetie. Aí ele vai responder isso aqui, ó. I just feel like someone reached down my throat, grabbed my small intestine, pulled it out of my mouth and tied it around my neck. O que ele falou? Olha só. Então, como que ficou? Ele disse basicamente isso aqui, ó. I just feel like someone reached down my throat, grabbed my small intestine, pulled it out of my mouth and tied it around my neck. O que ele está dizendo é basicamente isso. Me sinto como se alguém estivesse enfiado a mão na minha garganta, agarrado o meu intestino delgado, puxado para fora da minha boca e amarrado ao redor do meu pescoço. É claro, é uma fala bastante dramática, exagerada, mas faz parte da linha da resposta dele. E aí existem algumas palavras aqui que muitas pessoas ainda não estão familiarizadas, sem contar a forma que é pronunciado isso aqui. Então vamos no aspecto de pronúncia primeiro. Olha, I just
o T já fica mudo. Então fica I just, ao invés de I just. I just. E o que isso interfere? Interfere simplesmente que a pessoa acaba falando muito mais rápido. Isso dá muito mais fluidez e dificulta a sua compreensão. Então ficou I just feel like. I just feel like someone reached. E aqui o reached, a palavra está no passado, né? Reached. Que seria só isso aqui, né? Reach. No passado, reached. E esse D aqui, ele não é pronunciado também, ele fica mudo. E aí o que acontece? A próxima palavra, ela começa com um D também, né? O D. Então, reached down. Vai ficar como? Reach down. Elimina um desses Ds e aproveita só o outro. Só pronuncia esse aqui. Reach down. Reach down. Fica muito mais fácil do que dizer reached down. Imagina, a fluidez da conversa iria pro beleléu, né? Reached down. Não dá, então é reach down. Reach down. Fluidez. Reach down. Então, reach down my throat. Tá vendo aqui, ó? Throw. Esse T no final, ele é mudo também. Você não vai pronunciar. É claro que se você fosse pronunciar essa palavra individualmente, separado de qualquer outra, esse T ele sairia um pouquinho, ficaria mais ou menos throat. Throat. Esse T, bem lá, bem baixinho. Throat. Mas na fluidez de uma conversa, de uma fala, você não vai pronunciar esse D. Então ficaria mais ou menos assim. Reach down my throat. Reach down my throat. Grabbed. O D do grabbed aqui também, ele sai, mas, por exemplo, na fala do Ross aqui, ela quase não é pronunciada, né? Esse grabbed, esse T não sai. Ouve só. Grab my small in my throat, grab my small intestine, my throat, grab my small intestine. Então, grab my small intestine, grabbed. Ficou subentendido como se ele tivesse falado. Grab my small intestine. E aí, você quase não enxerga, não ouve, né? Esse D aqui. Então, grab my small. Então, ele não se concentrando nesse D aqui, fica muito mais fácil de ele ir para a próxima palavra. My. Quer ver? Ó, grabbed my. Dificulta um pouco. Agora se ele disser grab my, ficou subentendido que ele pronunciou, embora você nem consegue perceber. Grab my small intestine. Então olha só o tanto de coisa que está acontecendo aqui. Agora aqui com a palavra small e a outra intestine. Ele liga isso aqui, ó. Pode reparar na pronúncia, você volta o áudio aí de novo depois, que quando ele falar small intestine, não vai falar separado. Ele já liga o L aqui com o começo da próxima palavra. Ficaria small len. Esse len, ele acontece. Então, small intestine. Polderal. Então juntou essa. Aqui tem três palavrinhas, né? O pulled, o it e o out. Então como que ficou? Polderal, como se fosse uma palavra só. Lembra ainda agora que eu falei que às vezes tem ali uma, duas, três, quatro palavras e na hora de pronunciar sai um som só, um bloco só, como se fosse uma única palavra. Isso dificulta muito. Se você não consegue perceber que existe aqui a palavra pulled, a palavra it e a palavra out, você vai ficar com dificuldade de entender. Então ficou aqui pulled it out, polderal, uma única coisa. Polderal of. Esse of aqui, ó, ele é totalmente ignorado. E você precisa ser capaz de identificar isso, porque
Assim você vai conseguir entender o inglês com muito mais facilidade. Então, pull that out. Ao invés de ele dizer pull that out of my, ficou pull that out. E aí, esse of, ele é eliminado, tá em vermelho aqui, ele não é pronunciado, e vai ficar como se fosse isso aqui, ó. O of, ele é juntado ali, combinado com o out, e fica aura. Ao invés de out of, fica aura. Como se fosse isso aqui, ó, representando em letras, como se fosse isso aqui, aura. E aí não é pronunciado o of. Então, pull that out of my. Pull that out of my. Pull that out of. Muito mais simples. E aí se você está esperando pull that out of, que só assim você entende, quando ele disser pull that out of, acabou. Matou a sua compreensão. E aí, pull that out of my mouth. My mouth. Se você for pronunciar a palavra mouth, boca, vai sair assim, ela individual. Mouth, mouth, mais ou menos assim. Mouth, o TH, né? O som do TH ali no final. Mouth, mouth. E aí, só que depois aqui tem o end. Então ele faz um aproveitamento, como acontece no português sempre também. Que vai ficar como? Mouthen, mouthen. Mouth, ao invés dele dizer mouth and, vai dizer mouthen. Mouth and, mouthen. 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 E dependendo de como ele fala ali, às vezes não saiu fan, saiu ten, 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 ten. Ou fan ou ten. Vai ser a mesma coisa. Mouthen. E no caso do Ross aqui, não vai sair um mouthen. Vai sair mais um mouthen. Depois você volta o áudio aí e você vai perceber isso. Mouthen. E aí que ele já emenda para outra. Mouthen. Tied. O tied, né, amarrou. Tied. Com it fica tied. Juntou aqui, ó, o D e o I. Tied. Tied. Então, my mouth and tied. Viu como é que já vai ligando uma palavra na outra e vai virando um bloco de som só, o que dificulta a compreensão? E aí depois ele prossegue. Tied. O D já juntou aqui, já pegou carona e juntou no it, ficou dit. Tied it. Só que como tem outra palavra ainda, o around, esse it já junta no around também, então ele não termina no it. Tied it. Fica tiedera. Tiedera. Então o T aqui junta com o E. Tiedera. Viu como ficou? Ó. My mouth and tied it around my neck. Tied it around my neck. Tied it around my neck. Então ficou mais ou menos assim. I just feel like someone reached down my throat, grabbed my small intestine, pulled it out of my mouth and tied it around my neck. Aí você vê que não ficou uma pronúncia robótica, né? E com muito mais fluidez, e isso por si já pode dificultar a sua compreensão. Eu penso que agora, só com esse pequeno processo que a gente fez aqui, você já está entendendo muito melhor. Daqui a pouco eu vou colocar o áudio novamente e você vai ver o quanto você, né, avançou na sua compreensão. E aí o que você faz? Basicamente você repete o processo. Você tem que, né, analisar, estudar, prestar atenção, ouvir o inglês de forma ativa, fazendo esse processo aqui para você ir se familiarizando cada vez mais com as palavras e com a pronúncia em si. Agora a gente vai ver um pouco aqui com relação a algumas palavras que podem ser novas para alguns de vocês. Mas antes eu quero deixar um recado aqui. Se você quiser aprender inglês mais rápido, quiser sair desse 0 a 0 aí, quiser dar uma guinada, olha só, eu sempre recomendo aqui no canal um curso que é completão, onde você vai aprender inglês 5 vezes mais rápido. E eu não estou exagerando. Depois que acabar esse vídeo aqui, você vai lá e dá uma checada por si só. É um curso completo que vai do 0 ao avançado, onde você tem tudo o que precisa lá, inclusive aula de conversação
ilimitada, que é o que vai dar aquela guinada mesmo no seu inglês e você realmente aprender de verdade, ser capaz de falar, de entender muito mais rápido do que métodos tradicionais. Se você quiser conhecer esse método, quiser conhecer esse curso que eu recomendo para o pessoal aqui, vou deixar o link dele aqui na descrição abaixo e também no primeiro comentário fixado. Clica aqui, vai lá e dá uma olhada do porquê esse curso que eu recomendo vai fazer você aprender inglês 5 vezes mais rápido. A metodologia lá é impressionante, você aprende inglês 5 vezes mais rápido. Você quer esse tipo de resultado para você? É o curso que eu recomendo. O link dele vai estar aqui na descrição abaixo. Basta você clicar e ir lá conferir. Não fica só nas minhas palavras não, só acreditando nas minhas palavras. Vai lá e confere por conta própria. Você vai aprender inglês 5 vezes mais rápido. Fica aí a minha recomendação para você. Agora, voltando aqui ao nosso conteúdo, a gente já viu a questão, o aspecto de pronúncia. Agora vamos ver também a questão de palavras. Por exemplo, aqui tem muitas palavras que pode ser nova para muitas pessoas. Nós temos aqui o just. O just, ele pode significar várias coisas, né? E aí você precisa também ser capaz de, com uma única palavra que pode possuir vários significados, você saber pelo menos os principais significados que aquela palavra tem, carrega, pode significar. O just aqui, no caso, ele entra como um só, né? Um só ou somente, nesse caso aqui em específico, mas ele pode significar outras coisas também que eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Então, eu só me sinto, I just feel like, só me sinto como se alguém, I just feel like someone reached. Esse reached, aqui ele está no passado já, né? Que é da palavra reach, alcançar, reach down my throat. Aí nesse caso, você não vai pronunciar ao pé da letra essa palavra reach nesse contexto. Você não vai dizer alcançou minha garganta. Não vai dizer isso. Porque quando essa palavra agora está inserida nesse contexto aqui, reach down my throat, você vai dizer, né, enfiou, reach down. Então, enfiou, como se fosse, enfiou lá embaixo, ou alcançou lá embaixo. Reach down my throat. Entendeu? Então, reach, alcançar. Nesse caso aqui, pode ser enfiar, né? Enfiou. Reach down my throat. E uma outra palavra aqui que pode ser nova também para algumas pessoas. Grabbed, também está no passado. Grabbed, que é a palavra grab. Pode significar algumas coisas, mas no caso aqui é pegar, né? Agarrar, pegar. Grabbed, grabbed, grab, pegar. Então, grab my small intestine. Esse small intestine, e por que small aqui? Porque quando você vai falar, né, para nós aqui, intestino delgado, né, que é o intestino fino, eles vão pronunciar, eles vão usar a palavra small para representar isso, né? Small intestine, que é intestino delgado. Small intestine. E aí temos essa outra palavra aqui, pulled. Pulled é puxar, retirar, né? Reach down, enfiou a mão lá embaixo e puxou. Pulled, né? Aqui tá puxou, que é pull. Tá no passado aqui é pull. Pull, puxar, arrancar, tirar. Pulled it out of my mouth, né? Mouth aqui é tranquilo, né? Boca. E tied, né? Amarrar, aqui tá no passado. Tied, around, ao redor, que é uma outra palavra também esse around, que pode significar várias outras coisas dependendo do contexto. Tied it around my neck. E neck, pescoço. Então, throat, garganta, e neck, pescoço. Então já tem aqui, né, essas duas situações, que é tanto a pronúncia quanto também palavras que podem ser novas para o ouvinte ali. E aí ele vai ter uma certa dificuldade para compreender. E aí o que acontece? Se ele estiver
familiarizado com as palavras e o que está pegando para ele é só a pronúncia, se ele diminuir a velocidade, ele vai conseguir entender. Porque diminuiu a velocidade, agora ele consegue acompanhar. Mas se ele também não entende, não conhece a maioria das palavras ali, mesmo se ele deixar lento, ele não vai conseguir captar toda a mensagem, ele não vai conseguir entender. Então você precisa aumentar o seu vocabulário sempre, conhecendo palavras novas e também trabalhando a sua compreensão na pronúncia, prestando atenção na pronúncia e também treinando pronunciar, porque assim você também vai melhorando cada vez mais a sua capacidade de entender o seu ouvido. Pois bem, terminando agora esse processo aqui, eu vou colocar o áudio novamente para você ouvir e eu tenho certeza que você vai entender muito mais. Então, ouça o áudio aqui novamente, eu vou colocar o primeiro áudio e depois vou colocar o segundo para você ouvir também. Preste atenção. You okay, sweetie? I just feel like someone reached down my throat, grabbed my small intestine, pulled it out of my mouth and tied it around my neck. Mais uma vez. You okay, sweetie? I just feel like someone reached down my throat, grabbed my small intestine, pulled it out of my mouth and tied it around my neck. Agora, lento. You okay, sweetie? I just feel like someone reached down my throat, grabbed my small intestine, pulled it out of my mouth and tied it around my neck. Eu tenho certeza que agora, depois desse processo que a gente fez aqui, e aí você ouviu mais uma vez, eu tenho certeza que dessa última vez você ouviu com muito mais clareza. Por quê? Porque esse processo aqui fez você perceber mais as palavras, se familiarizar pelo menos um pouquinho mais com as palavras e também você deu muito mais atenção à pronúncia, a forma como se pronuncia, o que está acontecendo. De forma tal que agora você ouve pela última vez já muito mais consciente do que está acontecendo aqui. Você está muito mais ciente das palavras, você está muito mais ciente da pronúncia. Agora você entende, você percebe que muitas dessas palavras na hora da pronúncia é como se fizesse um bloco só, então 3, 4 palavras que são pronunciadas ali numa tacada só, produz praticamente um único som, um único bloco, mas agora, porque você examinou assim, você entende, você reconhece as palavras que estão ali naquele único bloco, e aí a sua compreensão inevitavelmente vai melhorar. Então você precisa dar mais atenção tanto em reconhecer, conhecer, aprender novas palavras o tempo todo, se familiarizar cada vez mais com as palavras, principalmente as palavras que compõem o inglês do dia a dia. Principalmente, essas são as principais, é a que você tem que mais dar atenção. As palavras que são utilizadas no dia a dia. E também a questão da pronúncia, você está sempre prestando atenção, melhorando a sua capacidade de audição, né? Trabalhar sempre o seu listening, e aí quanto mais você trabalha essas duas coisas, mais você vai entender o inglês. E aí, você gostou do conteúdo? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva também aqui no canal se você quiser continuar recebendo esse tipo de conteúdo. Deixe o seu comentário aqui abaixo com a sua opinião, quero saber o que você pensa, o que você achou. E também, se você quiser aprender inglês mais rápido, 5 vezes mais rápido, fica aí de novo a minha lembrança para você. O curso que eu recomendo, o link dele vai estar aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Assim que você sair daqui, vai lá e dá uma olhada, vê como que o curso funciona para você entender por que você vai aprender inglês 5 vezes mais rápido. É isso para o vídeo de hoje, a gente se encontra no próximo, até lá.